Boa tarde, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Estão firmes aí no estudo? Espero que sim. Então, hoje, quinta-feira, 29/4, iniciamos com língua portuguesa. Leia com atenção o texto abaixo. Ninho de cuco. O cuco é o mais mafioso dos pássaros. Não gosta muito de trabalhar e adora ocupar o ninho dos outros. Foi assim que, um dia, um pardal muito bondoso emprestou o seu ninho para o cuco e pediu que, em troca, ele ficasse por algumas horas tomando conta da ninhada toda. Saiu. Quando voltou, encontrou o cuco numa zorra danada, bagunçando seus ovinhos. Quer dizer que ele empresta o ninho e você faz essa bagunça? Ao que o cuco respondeu: Eu estou retribuindo a sua hospitalidade. Nós, cucos, somos assim mesmo. Só posso ser como sou. O pardal, cheio de raiva, deu uma bicada no cuco, que ofendido disse: Mas o que é isso, amigo? E o pardal respondeu: Essa bicada é tudo que eu lhe posso dar no momento. Sinto muito, mas nós, pardais, somos organizados e você e seu ovinho vão ter que cair fora do meu ninho. E o cuco, bagunceiro, foi baixar noutro terreiro, mais precisamente no buraco vazio de um relógio, onde, desde então, dá duro para sobreviver trabalhando em turnos de meia hora. Cocô, cocô, cocô. Legal, né? Agora responda às perguntas. 1. Mas o que é isso, amigo? Na frase, a palavra grifada, né, a palavra amigo, se refere ao. Então, lá no texto, onde tem essa fala, mas o que é isso, amigo? Quem é o amigo? Quem que está chamando quem de amigo? O cuco, o pardal, o relógio ou o ovinho? 2. Na frase, encontrou o cuco numa zorra danada. A expressão grifada significa que o cuco estava... O que significa zorra danada? Significa fazendo pouco barulho, dormindo profundamente, chocando os ovinhos ou desorganizando o ninho. 3. O título do texto é Ninho de Cuco, pois o cuco se aproveita do ninho dos outros pássaros? O cuco constrói seu próprio ninho? O pardal dá seu ninho para o cuco? Dentro de um relógio há um ninho de cuco. 4. O pardal brigou com o cuco porque o cuco não gosta de trabalhar, abandonou o ninho do pardal e foi para o relógio, bicou o pardal ou bagunçou o ninho do pardal. 5. O que aconteceu ao cuco depois que foi expulso do ninho do pardal? Então, aí tem que voltar lá no texto e escrever aqui a sua resposta. 6. Procure no texto uma palavra, uma oxítona, uma paroxítona e outra proparoxítona. Só relembrando. Então, eu escrevi 3 palavras aqui para servir de exemplo novamente. O que é mesmo uma palavra oxítona? É aquela palavrinha onde a última sílaba, ó, é a mais forte, ó. Café. O que mais saiu da minha boca? Foi o fé. Então, essa palavra é uma oxítona. Fazenda. Ó, o zen, que é mais forte. Então, não é a última, é a penúltima. Então, uma palavra paroxítona. Óculos. Ó, mais forte aqui é o ó, né? Não é a última sílaba, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, essa palavra é uma proparoxítona, ok? História. Da África para o mundo.
Os seres humanos surgiram no continente africano e, no decorrer do tempo, povoaram diferentes regiões do mundo. Isso aconteceu por causa do modo de vida nômade que tinham. Quem lembra mesmo que é nômade? Eu expliquei na aula passada. É aquele pessoal que não tem um lugar fixo para viver. Então, eles vivem mudando constantemente de um lugar para outro em busca de água, alimento. Então, esse pessoal é chamado de nômade. Os mais antigos moradores do Brasil. Os primeiros grupos humanos a ocupar o território correspondente ao Brasil chegaram há milhares de anos. Apesar das semelhanças, esses humanos formavam povos diversos, povos diferentes, com modos de vida próprios. A vida no território brasileiro há milhares de anos. Os ancestrais dos Caingangue, um dos grupos indígenas do Brasil, habitavam algumas regiões no sudeste e sul do território brasileiro, há pelo menos 3.500 anos. Para se protegerem do frio, esses povos construíram casas subterrâneas, então casas embaixo da terra, né? Entre eles eram muito comum a realização de algumas atividades como coletar pinhão, caçar, plantar milho e mandioca, contar histórias às crianças, entre outras. A atividade. Leia as frases com muita atenção e escreva V para as que forem verdadeiras e F para as falsas. Devido ao modo de vida nômade, os primeiros seres humanos povoaram o continente africano. Então, isso é verdade ou é mentira? Se for verdade, anota um V, se for um F, falso. O ser humano surgiu na África. Os Caingangue, grupo indígena no Brasil, para se protegerem do frio, construíram suas casas embaixo da terra. Isso é verdade ou é mentira? Anota lá. Caçar, plantar milho e contar histórias aos mais velhos eram algumas atividades realizadas pelos Caingangue. Falso ou verdadeiro? Geografia. Distrito Federal. Estudamos nas últimas aulas que o território brasileiro é formado pela união dos estados, municípios e o Distrito Federal. Então, o conjunto dos estados, das cidades, que são os municípios e mais o Distrito Federal, forma o Brasil, o território brasileiro. O Distrito Federal abriga a capital do país, também conhecida como sede do governo federal. Então, acredito que todo mundo já tenha visto essa foto aqui na televisão, ó. Parece que tem um prato, um pires, ó, virado para cima, um para baixo. Aqui, ó, é a vista do Congresso Nacional, lá em Brasília, onde o nosso presidente fica. A população brasileira elege, por meio do voto, o presidente da República e o vice-presidente, os quais irão governar o país por um período de 4 anos, podendo ser reeleitos por mais um mandato. A função do presidente é promover o desenvolvimento do território e o bem-estar da população com a execução de obras, como, por exemplo, a ampliação da oferta e transmissão de energia elétrica. Então, isso aqui é a função do presidente, levar energia elétrica para todo o país. Construção de rodovias, aeroportos, como também implementar, criar políticas públicas voltadas ao interesse social da população, como as relacionadas à educação, à saúde, às habitações populares, aos espaços de lazer, à segurança pública e ao saneamento básico. Então, tudo isso aqui, ó, que eu acabei de ler, são as responsabilidades do nosso presidente, do presidente do Brasil, tá? Independente de quem for. Entra um, sai outro, as responsabilidades é sempre melhorar essas questões. Além disso, o presidente da República é responsável por celebrar acordos internacionais
com países estrangeiros, com vistas ao bem-estar da população brasileira. 3 poderes. Para que ocorra uma administração correta do território brasileiro, foi adotada a estrutura dos 3 poderes, organizada da seguinte forma: Poder Executivo, encarregado de executar as leis e prover políticas sociais e econômicas, a fim de desenvolver o território do seu município, né? Que quem tem responsabilidade sobre o município, sobre as cidades, é o prefeito. Ou o estado, que é o governador, né? O governador é responsável pelos estados, ou do país, o presidente. Poder Legislativo, responsável pela elaboração das leis e pela fiscalização das ações do Executivo. É composto por vereadores dos municípios, deputados estaduais dos estados e distritais, que é do Distrito Federal, deputados federais e senadores, que são do país. Poder Judiciário, encarregado pelo cumprimento das leis que garantem os direitos individuais e coletivos da sociedade. É composto por juízes, nomeados por meio de concurso público, e ministros, nomeados pelo presidente da República. Então, aqui nós temos uma imagem, né, um desenho, explicando mais ou menos a relação de poderes no Brasil. O legislativo, o que ele faz? Elabora as leis, ele cria as leis. O judiciário, ele aplica as leis, ele faz aquela lei acontecer, ele cumpre a lei. E o executivo, ele administra. Atividades. 1. Onde se localiza a sede do governo federal? Aonde mesmo? Tem até a foto lá do outro lado da folha. 2. Utilize as palavras do quadro a seguir e complete as frases sobre a estrutura dos 3 poderes. Então, aqui nós temos a frase A, B e C e as palavras do quadro, né? Ficou um restante na outra folha, ficou desconfigurado. É só encaixar as palavrinhas do quadro aqui nas frases. Lembrando que assim que escrever a palavrinha, leia a frase para ver se ela tem sentido, tá bom? Porque às vezes fica uma coisa muito sem noção, aí tá errado, tem que apagar e fazer de novo. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijo.